dia, a paz do Senhor. Eu espero que você esteja bem e a minha oração é que essa palavra chegue em quem tem que chegar, porque Deus me levantou de madrugada e me incomodou. Eu acho que alguém deve estar precisando disso e eu espero que essa palavra chegue em quem tem que chegar. Vai servir para alguém. E aí, depois de eu meditar em oração, Deus me levou lá em 2 Reis, capítulo 2, onde fala do arrebatamento de Elias. E sobre Eliseu receber a porção dobrada. A gente vê lá no começo do capítulo 2, Elias ele tinha um grupo de filhos dos profetas, que eram os moços que ele acompanhava e que ele liderava em Gilgal, Betel e Jericó. Então, primeiro ele passou por Gilgal, e aí Deus elevava Eliseu num redemoinho ao céu. E aí, assim, aqueles moços eles já sabiam que Elias seria tomado para Deus naquele dia. E por 3 vezes, porque como se Elias fosse se despedindo deles em Gilgal, em Betel e depois em Jericó. E cada um desses lugares pelos quais Elias passava, ele falava para Eliseu: fica aqui. E Eliseu respondia, né? Vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim eles foram indo até chegar em Jericó. E aí, quando chegou lá, ó, fica-te aqui porque o Senhor me enviou ao Jordão. E aí Eliseu instou com Elias e eles foram juntos até o Jordão. E aí Elias feriu as águas, quais se dividiram para as duas bandas, e os ambos passaram em seco. E aí, depois que eles passaram, Elias disse para Eliseu: me pede o que queres que eu te faça, antes que eu seja tomado de ti. E Eliseu falou assim: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Essa questão de porção dobrada era como uma relação de pai e filho, porque o primogênito ele tinha direito ao dobro da herança do pai naquela época. Então era mais ou menos como isso. Tamanha era a relação, né, de paternidade entre Elias e Eliseu. E eu imagino assim, o quanto aquilo estava sendo dolorido para Eliseu, a partida de Elias, né? Como se fosse um pai e um mentor espiritual, um mestre, enfim, um líder. E aí Elias falou para ele: coisa dura me pediste. E falou assim para Eliseu: se eu for tomado e você vir e você enxergar isso acontecer, porque o teu pedido foi aceito. Se você não me vir subindo ao céu, o teu desejo não foi cumprido. E aí Eliseu viu. E aí, quando Elias foi tomado ao céu, Eliseu viu. Eliseu rasgou suas vestes e aí a capa de Elias caiu. E tamanho era o poder que estava sobre a capa de Elias, que foi com ela que ele abriu as águas do Jordão ali, minutos antes, né? Aí Eliseu tomou a capa de Elias que caíra, feriu as águas e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Então feriu as águas e se dividiram elas para uma banda e para outra. E Eliseu passou de volta. Vendo, pois, os filhos dos profetas que estavam defronte em Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu, porque aquele sinal já tinha sido operado. E vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. Vamos ver, ó. Aí os homens da cidade disseram assim a Eliseu: eis que boa é a habitação dessa cidade, como meu senhor vê, porém as águas são más e a terra é estéril. E ele disse: trazei-me uma salva nova e ponde nela sal. E lhe a trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou sal no manancial e disse: assim diz o Senhor: sararei estas águas, não haverá mais nelas morte e nem esterilidade. A palavra de Deus, até no Novo Testamento, nos Evangelhos, é dito, né? Se não houver sal, com que se há de salgar? Então, o sal é dado como
a presença de Deus, a diferença da presença de Deus na vida do cristão. E isso sara, isso traz cura. Então aqui o sal prefigura um pouco sobre isso, porque assim que Eliseu colocou sal naquele manancial, a palavra diz lá no verso 22 do capítulo 2, ficaram, pois, aquelas águas sãs até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu tinha dito. E aí ele foi para Betel, enfim, ó. Quando ele subiu dali para Betel, ele foi de Jericó para Betel, subindo ele pelo caminho, os rapazes pequenos saíram da cidade e zombaram dele, e diziam-lhe: sobe, calvo, sobe, calvo. Então, assim, o que eu quero te dizer é que eu não sei por qual momento você está passando, mas se você está sofrendo uma perseguição por ter sido levantado por Deus, não se aflija por isso. Deus é contigo. Você vai ver aqui o que Deus faz por conta dessa zombaria. Aí Eliseu, virando-se para trás, os viu e os amaldiçoou no nome do Senhor. E então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 daqueles pequenos. E foi dali para o Monte Carmelo, e dali voltou para Samaria. Olha a ira, né? Saíram duas ursas do bosque e despedaçaram os zombadores. Então, assim, aí daquele que toca no ungido do Senhor, se você foi levantado por Deus para dar sequência à obra de alguém, às vezes você está passando por isso num momento de dor, onde você perdeu a pessoa que você mais ama. O que eu tenho para te dizer hoje: não desanima. Ou ainda que você tenha sido levantado para algo e as pessoas estão zombando de você, ou você está se sentindo perseguido pelo levante do inimigo, não desanima também, porque Deus dará ordem aos ursos para perseguir e despedaçar os teus perseguidores, sejam eles pessoas ou sejam eles espíritos malignos, o Senhor te protegerá. E aí, como eu te falei, na hora que eu tinha meditado sobre essa palavra, a hora que eu voltei pro quarto depois de trocar de roupa, Deus tinha trazido uma palavra em Salmos. A Bíblia virou sozinha aqui. Eu falei, bom, deixa eu ver o que Deus quer falar comigo, né? Lá em Salmo 119, no verso 153. Olha para a minha aflição e livra-me, pois não me esqueci da tua lei. Pleiteia a minha causa e livra-me. Vivifica-me segundo a tua palavra. A salvação está longe dos ímpios, pois não buscam os teus estatutos. Muitas são, ó Senhor, as tuas misericórdias. Vivifica-me segundo os teus juízos. Muitos são os meus perseguidores e os meus inimigos, mas não me desvio dos teus testemunhos. Vi os transgressores e me afligi, porque não observam a tua palavra. Considera como amo os teus preceitos. Vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua benignidade. A tua palavra é verdade desde o princípio. Cada um dos teus juízos dura para sempre. Então, assim, eu entendi que o Senhor queria mesmo trazer esses salmos aqui, o Salmo 119, a partir do verso 153, porque tem tudo a ver com o final do capítulo 2 de 2 Reis, que fala de perseguição. Então, assim, o Senhor ouviu o teu clamor, o Senhor ouviu quando você colocou diante dele a tua aflição por conta da perseguição. E se ele me levantou de madrugada e me trouxe essa palavra e falou assim: grava agora. Tô de cara limpa, acabei de levantar da cama tomando café. E para você ver o tamanho do cuidado do Senhor com a tua vida, não temas. Fica firme. Deus dará ordem aos ursos, se for necessário, para despedaçar os teus inimigos. Sejam esses ursos espirituais na forma de anjos do Senhor, mas Deus não vai te desamparar. Fica firme, que essa luta, ela não é tua, ela é do Senhor. Se a capa de Elias, desceu sobre ti, vai, Eliseu, vai nessa tua força que o Senhor vai dividir as águas do Jordão e você vai passar em seco, e depois o Senhor vai te dar a porção de sal sobre a salva,
E você vai derramar esse sal sobre as águas do manancial e as águas serão saradas. E por onde você passar, Deus vai abençoar as obras das tuas mãos. Não temas, seja forte e corajoso, e o Senhor irá diante de ti. Então, a minha oração nessa hora é que Deus repreenda toda angústia na tua vida, que o Senhor repreenda todo temor, que o Senhor te dê espírito de ousadia e de coragem, que você possa receber nesse momento a ousadia que Davi teve para enfrentar Golias, aquele gigante incircunciso. O que é o poder dos incircuncisos diante da presença de Deus na vida de um dos seus servos? Então, que essa palavra chegue até você que está precisando nesse dia, que você receba o amor e o cuidado de Deus. Em nome de Jesus, não desanime e vá em frente. Deus te abençoe.